Luiz, o que é importante para o cliente agora, neste momento? Nós estamos vivendo um momento muito interessante, importante e ímpar, né? Vivendo aí um pós-pandemia, ou talvez um pós-pandemia, juntando com uma crise política e econômica mundial forte com a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, existe uma sensação, né, de medo, né, de incerteza do pós-pandemia e também medo e incerteza deste evento muito grave que é essa guerra. E para o cliente hoje, o que é importante para ele ver dentro da sua própria empresa? Olha, o cliente ele precisa ter clareza dos seus próprios problemas, das suas próprias oportunidades e dos seus desafios. Nós temos gente, muita gente nos processos das empresas que saíram do trabalho dentro das empresas para estar de forma remota. Os negócios eles não podem parar. Apesar de existir a guerra, apesar de existir o pós-pandemia, o negócio continua. E por isso as empresas precisam entender os seus próprios desafios. Então existe risco do negócio, risco do pós-pandemia, existe o risco econômico, político aí da guerra que pode assolar e ter problema, efeito colateral nas operações. Quem trabalha, por exemplo, com fertilizante aqui no Brasil, ou própria soja, a guerra influencia isso também aqui no Brasil. Está tudo conectado, né? Um mundo global, porém conectado. Então as empresas precisam estar muito antenadas sobre o seu próprio problema também. E as empresas tiveram muita correria para apagar incêndio e elas estão pouco atentas neste momento com as suas próprias fragilidades, você não acha? Sim, a gente primeiro precisa cuidar das pessoas, né, que estão trabalhando dentro remotamente e também fazer com que esses processos continuem andando, né? O cliente continua comprando ou ele continua estudando a melhor opção para ele. Se a empresa não olhar para o seu próprio negócio e saber qual é a tendência de risco do seu próprio negócio, ela mesma pode ter um problema. E qual é o ideal para o empresário fazer para ele poder gerenciar esse risco? Eu acho que visitas técnicas são oportunidades de aprendizado. Então eu mesmo performo, né, faço visitas técnicas nos clientes para poder aprender o que ele opera, qual é o desafio dele e poder fazer alguma recomendação para o negócio dele continuar, performar ou ainda lucrar mais. E você invariavelmente aponta defeitos e gaps que ele não enxergava? Então, cada um com o seu negócio, né, Alexandre? Então, a empresa tem o seu negócio que é entregar fertilizante, ou entregar soja. Então, ele tem o core dele, o negócio dele é fazer aquela entrega. Ele acaba tendo sinistro, acidente, desvio de carga, fraude. Ele mesmo não consegue observar ou enxergar o próprio problema dele, porque as coisas estão tão interligadas, né? Quem está distribuindo o produto dele é um terceiro, está em outro país. Então, as coisas se contaminam positivamente com a venda e também negativamente com o desvio, com a fraude. Então, a gente visita esses clientes para poder abrir ou poder mostrar essa oportunidade para eles. O olhar de gerenciamento de risco pode salvar uma companhia? Eu acho que sim. Ele pode salvar ou pelo menos alertar você continua nesse caminho que você está indo bem, você vai ter mais lucratividade, ou mesmo tome esses cuidados que você vai poder ter mais sucesso. Então eu acho que a visita técnica e a gestão de risco mais holística, ela pode ajudar você a ter mais sucesso no futuro.